Essa é mais uma aula sobre variáveis aleatórias. E nesta aula vamos aprender a usar o software R. Como usar o R, então, para resolver alguns problemas envolvendo distribuições de probabilidade? De um modo geral, o R tem 4 funções relacionadas às distribuições de probabilidade, que são funções iniciadas com as letras D, P, Q e R. Cada uma delas, depois, na sequência, vem o nome da distribuição que está programada lá no R. Então, basta que a gente entenda essa estrutura e que a gente saiba o nome da função no R. Bom, então, a função de densidade de probabilidade num certo ponto para as distribuições contínuas equivale aliás, para as distribuições discretas equivale à probabilidade de x no ponto, basta fazer D o nome da distribuição, o x, que é o valor do ponto, e os parâmetros daquela distribuição. Para variáveis contínuas, isso não vai fazer sentido, porque a probabilidade no ponto é sempre nula. Simplesmente essa função vai retornar o valor da densidade naquele ponto, mas não teria uma interpretação. Bom, agora quando a gente usa a letra P, então a gente está calculando a função de probabilidade acumulada no ponto x. Isso vai valer tanto para discreta como para contínua. Então, essa função vai ter a interpretação de probabilidade de x ser menor ou igual a esse ponto. O que, dado o nome da distribuição, vai ser o percentil da distribuição. O percentil de ordem P, sendo que esse P é um número entre 0 e 1. Então, ele resolve essa equação. Ele vai fornecer o valor de x, tal que a probabilidade acumulada no ponto seja igual à ordem deste percentil. E o R é usado para gerar números aleatórios daquela distribuição de probabilidade. Então, nós precisamos fornecer quantos números aleatórios nós queremos e os parâmetros da distribuição em questão. Bom, então vamos começar com o binomial. No binomial, x é sempre o número de sucessos. A notação é x, til, bin e os parâmetros que são np. O nome dessa função, dessa distribuição no R, é binom. Então, se eu tenho esse exemplo aqui, um x com distribuição binomial com parâmetros n igual a 10, p igual a 0,2. Então, se eu quero a probabilidade de x igual a 5, no R eu vou usar o D binom 5, que é o valor do ponto, e na sequência os valores dos parâmetros, 10 e 0,2. X menor ou igual a 5 é a probabilidade acumulada no ponto 5. Então, eu uso a letra P para probabilidade acumulada. X ser menor que 5. Bom, como se trata de uma discreta, se é menor que 5, o 5 não está incluído. Então, a distribuição vai ser contabilizada até o ponto 4. Então, é acumulada em 4. P, binom 4, 10, 0,2. X maior que 5 no R é o complementar de x ser menor ou igual a 5. E aí é 1 menos o que acumula em 5. Depois, x maior ou igual a 5 é o complementar de x ser menor que 5. X ser menor que 5 a gente já viu ali que é até o 4. Então, vai ficar 1 menos acumulada em 4. Depois, aqui à direita, vocês têm o comando no R e os resultados que você vai obter usando estes comandos. Vamos para um exemplo aplicado tirado do livro do Bussab e Moretti. Um fabricante de peças de automóveis garante que uma caixa de suas peças conterá, no máximo, 2 defeituosas. Se a caixa contém 18 peças, e a experiência tem mostrado que este processo de fabricação produz 5% das peças defeituosas, qual a probabilidade de que a caixa satisfaça a garantia? Primeiro, você vai ter que interpretar esse problema e identificar que a variável aleatória aqui é o número de peças defeituosas na caixa e que esta variável
tem uma distribuição binomial com n igual a 18, que é o número de itens na caixa, e P igual a 0,05, que é a probabilidade de uma peça ser defeituosa, porque isso está dado no enunciado do problema, né? Que 5% são defeituosas. E o que o problema pede é que a caixa satisfaça a garantia. Bom, a garantia diz que tem no máximo 2 peças defeituosas. Então, eu quero avaliar a probabilidade de x ser menor ou igual a 2. E como é que eu faço isso no R? P binom 2, porque vai me dar acumulado em 2, e os parâmetros que são 18 e 0,05. Então, eu tenho aqui que a probabilidade de que a minha caixa satisfaça a garantia é de 94,2% aproximadamente. Um outro exemplo, um curso de treinamento aumenta a produtividade de uma certa população de funcionários em 80% dos casos. Se 10 funcionários quaisquer participam deste curso, encontre a probabilidade de exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade, não mais do que 8 funcionários aumentarem a produtividade e pelo menos 3 funcionários não aumentarem a produtividade. Muito bem, X aqui vai ser o número de funcionários que aumentam a produtividade com o treinamento. Quantos funcionários eu tenho no treinamento? 10 funcionários. Então, X vai seguir uma distribuição binomial com N igual a 10 e a probabilidade deles aumentarem a produtividade é 80%, então o meu P é 0,8. No primeiro item, o item A, eu quero a probabilidade de exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade. Então, eu vou calcular a probabilidade de x ser igual a 7, que é exatamente 7. No item B é não mais do que 8. Não mais do que 8 é, no máximo, 8. Não pode ser nem 9, nem 10, é até 8. Então, eu quero a probabilidade de x ser menor ou igual a 8. Pelo menos 3 não aumentarem a produtividade. Veja que aqui a gente vai usar o complementar disso, né? Então, eu estou modelando o número de funcionários que aumentam a produtividade. Então, pelo menos 3 não aumentarem a produtividade é o mesmo que eu dizer que no máximo 7 vão aumentar a produtividade. Então, eu quero calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 7. E aí, no lado direito, você vai ter as probabilidades de cada um desses itens. Então, no item a resposta é 0,2, ou seja, 20% dos exatamente 7 funcionários aumentarem a produtividade, eu vou ter uma probabilidade de 0,2 ou 20%. Não mais do que 8 funcionários aumentarem a produtividade, eu vou ter uma probabilidade de 0,62 ou 62,4%. E pelo menos 3 não aumentarem a produtividade, essa probabilidade vai ser de 0,32 ou 32,2%. Agora vamos para o modelo normal. O x vai depender sempre do contexto, mas o x, dependendo desse contexto, tem que saber que ele tem uma distribuição normal com parâmetros mi e sigma. Como é o nome dessa distribuição no R? Norm. Os exemplos, então, se eu tenho x com distribuição normal, parâmetros mi igual a 10, sigma igual a 5, e eu quiser calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 12,5, como x se trata de uma distribuição contínua, então tirar ou não um ponto não altera a probabilidade. Então, menor ou igual a 12,5 é a mesma coisa que ser menor que 12,5. E no R a gente calcula a acumulada em 12,5, fazendo este comando pnorm 12,5 e os parâmetros 10 e 5.
Se fosse maior que 12,5 ou maior ou igual a 12,5 no R, eu faço complementar da probabilidade no ponto 12,5. Então, vai ficar 1 menos esta probabilidade. E o percentil de ordem 20 ou 20% no R, eu vou usar o comando QEnorm 0,2, 10 e 5. Aqui à direita nós temos as probabilidades. Então, de ser menor ou igual a 12,5 é 0,69 ou 69%. De ser maior que 12,5 é o complementar, então 0,3 ou aproximadamente 31%. E o percentil de ordem 20%, ou seja, o valor onde vai acumular 20% de probabilidade, vai ser 5,79. Mais um exemplo. O peso bruto de latas de conserva é uma variável aleatória normal com média 1.000 gramas e desvio padrão 20 gramas. Qual a probabilidade de uma lata pesar menos de 980 gramas e de pesar mais de 1.010 gramas? O X aqui nesse contexto é o peso bruto de latas de conserva. E ele tem distribuição normal com parâmetros μ igual a 1.000 e sigma igual a 20. No item A, eu quero a probabilidade de X ser menor que 980. E no item B, eu quero a probabilidade de X ser maior que 1.010. Aqui no lado direito, nós temos os comandos. Então, vai ficar PNorm no ponto 980 com parâmetros 1.020. E o resultado é 0,1586553 ou aproximadamente 15,87%, arredondando para duas casas. Já no item B, a gente quer a probabilidade maior que 1.010, que é a mesma que o complementar dessa probabilidade. Então, eu vou fazer 1 menos a probabilidade acumulada em 1.010. Então, 1 menos PNorm, 1.010, parâmetro 1.020. O resultado, 0,3085375, ou aproximadamente 30,85%. Finalmente, nosso último exemplo, a distribuição dos pesos de coelhos criados numa granja pode muito bem ser representada por uma distribuição normal com média 5 e desvio padrão 0,8 kg. Um abatedouro comprará 5.000 coelhos e pretende classificá-los de acordo com o peso do seguinte modo: 20% dos leves como pequenos, os 55% seguintes como médios, os 15% seguintes como grandes e os 10% mais pesados como extras. Quais os limites de peso para cada classe? Bom, as informações que nós tiramos desse enunciado. O X é o peso de coelhos da granja e X tem distribuição normal com parâmetros μ igual a 5 e sigma igual a 0,8. O fato de que o abatedouro comprará 5.000 coelhos é irrelevante aqui para a solução deste problema. O que nós precisamos é do enunciado que vem logo a seguir, que me diz que eu vou classificar os 20% mais leves como pequenos. Então, traduzindo isso em termos de probabilidade, eu tenho que definir x1 como esse peso máximo dos que são classificados como pequenos. E essa probabilidade, e esse x1, né, que é o ponto que vai dividir aí entre pequenos e médios, ele tem que acumular neste ponto 20% de probabilidade. Já o peso dos médios, entre o x1 e o x2, eu vou ter uma probabilidade de 55%. Isso é a mesma coisa que eu dizer que em x2 eu vou acumular uma probabilidade de 75%. Por quê? Porque eu vou pegar o acumulado até x1 mais o que eu tenho entre x1 e x2
Então, vai ser 0,2 mais 0,55, vai chegar nesse 0,75. Já o x3 vai ser o peso máximo dos classificados como grande. Então, entre x2 e x3, eu vou ter uma probabilidade de 0,15. Então, acumulado em x3, eu vou pegar o que eu tinha acumulado em x2, que é 0,75, mais o que eu conto entre x2 e x3, que é 0,15. Portanto, eu vou somar 0,75 com 0,15 e vai chegar no 0,9. E, finalmente, o que sobra? O que sobra tem que acumular, aliás, o que sobra tem que dar os 10%, né? Então, eu defini aqui x4 como o peso mínimo dos classificados como extras. Então, a partir daquele peso, eu tenho que ter 10%. Então, o acumulado em 4 tem que dar 90%. Note aqui que o x3 e o x4 vai ser o mesmo valor, porque ambos vão acumular 90%. Muito bem, então eu preciso determinar x1, x2 e x3. Aqui à direita, o console do R, eu tenho o QNorm em 0,2 com os parâmetros 5 e 0,8. E então o percentil de 20% para esta distribuição vai ter valor 4,32. Então, esse é o meu limite de peso para classificar um coelho como leve, como pequeno, na verdade. Depois, o percentil de ordem 75, ou 0,75. Então, o resultado deu 5,539592, ou seja, 5,54. Então, este é o limite de peso para os coelhos que serão classificados como médios. E depois eu tenho o percentil 90, que vai dar 6,02. Esse, então, vai ser o limite do peso dos classificados como grandes. A partir desse peso, eu vou classificar os coelhos como extras. E, finalmente, terminamos mais uma aula. E nesta aula aprendemos a utilizar o R para resolver alguns problemas envolvendo distribuição binomial e normal.